Pimenta, habeas corpus, direito constitucional e processual penal, relatório de inteligência financeira, requisição direta pela autoridade policial, ausência de autorização judicial, legalidade da medida, investigação formalmente instaurada, finalidade específica e controle judicial posterior. Tema 990 do STF, ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada. Caso em exame. Habeas corpus impetrado em favor de investigada por suposta fraude em licitações e crimes correlatos, visando a declaração de nulidade de relatório de inteligência financeira, RIF, requisitar diretamente ao Conselho do Controle de Atividade Financeira, COAF, pela autoridade policial sem autorização judicial, bem como de todos os elementos deles derivados. Questão em discussão. Legalidade da requisição ativa do RF em investigação formalmente instaurada. Alegação de violação aos direitos fundamentais da paciente, de ausência de controle judicial prévio e de configuração de Fiction Expedition. Razão de decidir. 3. A controvérsia é passível de apreciação em habeas corpus por envolver elemento de prova que fundamenta medida restritiva de direito e pode impactar a liberdade de locomoção. 4. É constitucional a requisição direta de relatório de inteligência financeira por autoridade policial, desde que é inserida em investigação criminal formal com finalidade legítima, objeto delimitado e sujeição a controle judicial posterior, conforme o disposto no tema 990 do STF. 5. No caso concreto, resta demonstrado que o relatório de inteligência financeira foi requerido no bojo do inquérito policial formalmente instaurado, com base em elementos indiciários objetivos relacionados à atuação de empresa interligada em suposta fraude licitatórias, não se tratando de diligência genérica ou desvinculada de finalidade específica, o que afasta a alegada configuração de Fiction Expedition. 6. A medida foi devidamente motivada, adotada com base em indícios objetivos e referenciada em elementos concretos constantes dos autos. A atuação da autoridade policial está em conformidade com o precedente recente da primeira turma do STF. Reclamação 61944 do Pará, reclamação 70.191 do Paraná e reclamação 81.531, os quais reconhecem a compatibilidade da requisição ativa com a moldura constitucional fixada, de modo que inexiste ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem. 4. Dispositivo. Ordem denegada. Esse é o meu voto. Como vota a desembargadora Lira? Com a relatora. Como vota o desembargador Carneiro Lima? Com a relatora. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para denegá-lo. Próximo processo é o do item 38, esta pauta. Item 38. Habeas corpus de número 626419, dígito 92.2025.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrante Anderson Ramon Oliveira Duarte, paciente Antônio Nilo da Silva Souza, impetrado juiz de direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Quixadá, relatoria do desembargador Carneiro Lima. Inscrito para fazer sustentação oral, Sua Excelência, o doutor advogado Anderson Ramon Oliveira Duarte, a quem concedo a palavra pelo tempo de 15 minutos.
Muitíssimo obrigado, Excelência, pela oportunidade. Quero saudar aqui o excelentíssimo senhor presidente, Mário, excelentíssimo senhor relator, doutor Francisco Carneiro, senhores e senhoras desembargadoras desta egrégia Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, doutor representante do Ministério Público, senhores servidores e prezados colegas. Com a devida vênia e o mais profundo respeito, dirijo-me a este tribunal em favor do paciente Antônio Nilo da Silva Souza, para sustentar o pedido de concessão da ordem de habeas corpus, impetrada contra o ato do MM Juízo da segunda vara criminal da comarca de Quixadá. Excelências, a cronologia dos fatos é límpida e demonstra a patente violação de direitos fundamentais. O paciente foi condenado, em primeira instância, pelos crimes do artigo 33 e 35 da Lei de Drogas, uma pena que, em concurso material, alcançou 11 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Ocorre que, na própria sentença, nas folhas 232 dos autos originários, o juiz Acó expressamente concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Inclusive, no momento de proceder à intimação da sentença, expediu-se carta precatória que não restou cumprida por um erro no momento da expedição dos expedientes da comarca. Ou seja, o paciente não foi pessoalmente cientificado do teor da decisão que lhe impôs tão severa condenação. Ainda mais grave, Excelência, o MM Juiz, ciente dessa impossibilidade de intimação pessoal e diante também da inércia da Defensoria Pública em recorrer, proferiu o despacho de folhas 255, na qual dispensa não só a intimação pessoal, mas também qualquer tentativa de intimação por edital, medida legalmente prevista para esses casos. E, ato contínuo, certifica o trânsito julgado e expede o mandato de prisão, o que o mantém devidamente recluso. Portanto, Excelências, o paciente que tinha o direito de recorrer em liberdade foi preso porque não foi validamente intimado da sentença. E essa intimação foi legalmente dispensada por uma decisão judicial. Irei daqui dividir, primeiramente, um tópico importante, que é a nulidade absoluta da intimação pessoal e do trânsito julgado, né? Nós sabemos que, conforme o artigo 392, inciso 2º do Código de Processo Penal, não deixa margem para dúvidas. O réu solto deve ser intimado pessoalmente. Essa não é uma mera formalidade burocrática. A decisão que dispensou essa intimação e nem sequer se preocupou também em realizar uma citação por edital, conforme falei anteriormente, poderia ter sido, né, feita essa citação por edital e não foi nem sequer determinada pelo MM Juízo. Consequentemente, o paciente jamais foi validamente cientificado da decisão, o prazo recursal para ele não se iniciou, e sem o início do prazo recursal, não há que se falar em trânsito julgado. É importante, e trago aqui jurisprudência desta primeira Câmara Tribunal, né? Inclusive, do número do processo 063-4290, dígito 18, 2021, 806-0000, né? Que foi um julgamento muito igual a esse caso específico desse habeas corpus, que, inclusive, foi, de forma unânime, determinada a nulidade absoluta, a ordem do habeas corpus foi conhecida e concedida, e foi dada a oportunidade de reabrir prazo, né, para que o paciente apresentasse seu recurso de apelação. Inclusive, também trago outro julgado desta primeira Câmara Tribunal de Justiça, do número 063-4290, dígito 18, 2021, 0806000, tá? Eu acredito que eu me confundi, mas o primeiro que eu falei é o 062-9125, dígito 24, 2020, 80600. E esse segundo que estou falando é o 063-4290, dígito 18, 2021, 80600, né? Que foi jurisprudências desta primeira Câmara Criminal, que é um paradigma que este nobre causídico também
trazem à baila para todos vocês. Da mesma forma, em relação à ilegalidade manifesta do mandato de prisão, né? O juiz, o emerjuízo sentenciante, concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Isso significa que, naquele momento, não havia fundamentos para uma prisão cautelar. Como, então, justificar a expedição da ordem de prisão agora, sem que nenhum novo fato tenha surgido para alterar sua situação cautelar, né? Então, a decisão que decretou a prisão, nas folhas 255, não apresentou qualquer fundamentação concreta que preenchesse os as diretrizes do artigo 312 do Código de Processo Penal. E também trago aqui à baila, né, não menos importante, né, a questão do cessamento de defesa, né, de violação ao contratório, uma decisão não surpresa, né, tendo em vista a Defensoria Pública não ter interposto o recurso, o paciente não ter sido intimado pessoalmente, foi privado da chance de suprir essa omissão ou de se manifestar sua vontade de recorrer por outro meio, né? E também, sábios julgadores, é interessante que o próprio parecer do ilustre Procurador-Geral da Justiça, representando o Ministério Público, ele foi favorável, né? Foi favorável. O Ministério Público, na sua irretocável função da fiscal da lei, ele endossa integralmente as teses da defesa. Ele reconhece expressamente o constrangimento ocasionado por nulidade relacionada à sua não intimação acerca da sentença condenatória. Mais do que isso, o parque aponta com precisão, né, o erro do juiz Acó ao ter dispensado indevidamente a intimação predital, né, que seria a via legal na impossibilidade de intimação pessoal. E destaca da seguinte forma: o patente prejuízo ao paciente ante a não interposição da apelação pela Defensoria Pública e a expedição do mandato de prisão. Então, a conclusão do doutor procurador, excelência, não poderia ser mais clara e favorável. O Ministério Público manifesta pelo conhecimento e concessão da ordem para declarar a nulidade do trânsito julgado da sentença condenatória, revogar o mandato de prisão e determinar a reabertura do prazo legal para a interposição do recurso. Dessa forma, nobres julgadores, rogamos humildemente, mas com firmeza, de quem defende um direito de liberdade, a concessão integral da presente ordem do habeas corpus para que seja confirmada a liminar que foi pedida inicialmente para o habeas corpus, expedindo-se o alvará de soltura em favor do paciente Antônio Nilo da Silva Souza, e que, no mérito, sejam declaradas as nulidades do despacho, né, das folhas 255, né, do trânsito em julgado ilegitimamente certificado e do mandato de prisão ilegalmente expedido, e, em consequência, reabertura, né, para o prazo de interposição do recurso da apelação. É o que se espera e o que se confia no elevado senso da justiça deste egrégio Câmara Criminal. Então, muitíssimo obrigado, Excelência, pela oportunidade de participar com Vossa Senhoria. Agradecemos também, doutor. Com a palavra, o Ministério Público. Obrigado, Excelência. O Ministério Público, nesta ocasião, manifesta-se pela não concessão da ordem, pelo não conhecimento da ordem, aliás, tendo em vista que a matéria deve ser melhor examinada e impugnada através da via revisional, considerando o trânsito, as matérias colocadas, considerando o trânsito em julgado da sentença, não divisando nenhuma nulidade nas alegações defensivas. A palavra, o eminente relator, desembargador Carneiro Lima. Direito processual penal, habeas corpus. Sentença condenatória transitada em julgado. Alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal de réu solto. Artigo 392, inciso 2 do Código de Processo Penal. Desnecessidade. Regular a intimação da Defensoria Pública. Princípio da voluntariedade dos recursos. Caso em exame. Habeas corpus 1. Habeas corpus impetrado em favor de Antônio Nilo da Silva Souza, condenado pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. Apontando como autoridade coatora o juiz de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Quixadá.
A imperação sustenta nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do paciente acerca da sentença condenatória e consequente certificação do trânsito julgado, requerendo a reabertura do prazo recursal. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a nulidade processual decorrente da ausência de intimação pessoal do réu solto na sentença penal condenatória, quando há intimação regular do defensor constituído. Razões de decidir. 3. O artigo 392, inciso 2 do Código de Processo Penal dispõe que, tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode ser feita pessoalmente ao acusado ou ao defensor por ele constituído, sendo esta última forma considerada suficiente pela jurisprudência dominante. 4. O STF e o STJ firmaram entendimento no sentido de que a ausência de intimação pessoal do réu solto não configura nulidade, bastando a regular intimação do advogado constituído para início do prazo recursal. 5. A ausência de interposição de recurso contra a sentença condenatória não caracteriza por si só deficiência de defesa técnica, pois vigora no processo penal o princípio da voluntariedade dos recursos, e o reconhecimento de nulidade exige demonstração de efetivo prejuízo, conforme súmula número 523 do STF, o que não foi comprovado no caso concreto. 6. No caso dos autos, é possível observar que o paciente esteve regularmente assistido por defensor público desde a fase instrutória, conforme consignado no termo de audiência, e conforme certidão constante dos autos, a Defensoria Pública foi regularmente intimada do teor da sentença condenatória, nada tendo apresentado no prazo legal. 7. Eventual discordância quanto à estratégia defensiva ou omissão recursal não enseja por si a reabertura do prazo processual, tampouco autoriza a concessão da ordem, especialmente diante da ausência de indícios de abandono ou cerceamento de defesa. Dispositivo e tese. 8. Ordem conhecida e denegada. Como voto, Excelência? Confirmo o voto provisório, desembargador Carneiro, acompanhando o entendimento de Vossa Excelência. Como vota desembargadora Lígia? Eu ratifico meu voto provisório, acompanhando o relator. Proclama-se o resultado. A primeira Câmara Criminal, ou unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para denegá-lo. Próximo processo. Eu solicitaria nós fazermos uma inversão. Faltam só 2 processos. O 10 de relatoria da desembargadora Lígia, o 11 de relatoria da desembargadora Lira. Eu faço essa solicitação porque terei que me ausentar antes de 19 horas por conta de uma consulta médica. Como eu não voto no processo em que a desembargadora Lígia é relatora, então, para que eu pudesse participar do julgamento do processo em que a desembargadora Lira, onde eu voto, é relatora, então eu justifico essa inversão. É possível, desembargadora Lígia? Teria algum problema? Pois não. Então, eu vou anunciar o item 37 do roteiro e depois teremos o julgamento do 17. Item 37 do roteiro de pauta. Agravo de execução penal de número 47771, dígito 36.2017.8.06, ponto sequência de 301. Agravante Matheus Rocha Lopes. Agravado o Ministério Público. Relatoria da desembargadora Lira. Inscrita para realizar a sustentação oral, Sua Excelência a doutora advogada Alexandrina Cabral Pessoa de França, na defesa do agravante. Conceda a palavra a Sua Excelência pelo tempo de 15 minutos. Bom, sou informado que a doutora Alexandrina não se encontra na sala virtual. Mais uma vez faço a chamada. Se a doutora Alexandrina Cabral Pessoa de França estiver presente na sala virtual
ou quem possa representá-la com poderes nos autos para fazer sustentação oral, por favor, acuse o seu comparecimento. Não havendo manifestação, o julgamento desse processo acontecerá sem sustentação oral. Concedo a palavra à eminente relatora para a leitura do projeto de ementa. Agravo em execução, pleito de saída temporária, não acolhimento, porque nesse caso, apesar de ter um relatório aqui favorável, dizendo que ele tem bom comportamento, não tem um requisito subjetivo, porque que tem um histórico de fuga durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme aqui o incidente número 91, 66, 668, fundamentando ainda que o nível de segurança consta como alta. Então, não preenche o requisito subjetivo da fuga, por todos esses motivos é que eu conheço do recurso e não pelo não provimento, Excelência. Colho o voto do desembargador Carneiro Lima. Eu acompanho a relatora. Eu também confirmo o voto provisório, acompanhando o entendimento da eminente relatora, já que fundada a negativa, né? Proclamo, assim, o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do agravo de execução penal para negar-lhe provimento. O último processo a ser julgado, com sustentação remota, o do item 17 do roteiro de pauta. Chamo a apelação de número 41.2402, dígito 42.2019.8.06, ponto sequência de 3 zeros, 1, em que é apelante Antônio Donizete Arruda Linhares, assistente de acusação Vanja Fontinelli Pontes, relatora desembargadora Lígia e revisão da desembargadora Lira. Inscrito para fazer sustentação oral, Sua Excelência, o doutor advogado Laio Dayan Rodrigues, a quem concedo a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos, não sem antes passar a presidência dos trabalhos, à eminente desembargadora Lígia, por força da necessidade de me ausentar por questão médica. Concedo a palavra ao doutor Laio Dayan Rodrigues, pelo tempo de 15 minutos. Bom, uma boa noite a todos e a todas. Cumprimento Vossas Excelências, excelentíssimos desembargadores, nobre procurador de Justiça e todos aqui presentes nessa sessão. Sem mais delongas, pelo adiantado das horas, Excelência, eu serei breve. A presente apelação, ela trata de uma ação penal apresentada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, imputando ao apelante, o jornalista Antônio Donizete Arruda Linhares, a prática do crime de calúnia majorada. A acusação, Excelências, ela alega que no dia 17 de abril de 2019, o jornalista teria se utilizado do seu espaço em um programa de rádio para proferir ofensas à honra da então Procuradora de Justiça e hoje desembargadora Vanja Fontinelli Pontes. Nas falas em questão, Excelências, o apelante desmentia um boato de que tanto ele quanto a então procuradora teriam recebido dinheiro de um prefeito de um município do estado do Ceará.
Eu peço a licença de Vossas Excelências para ler o trecho da fala em questão que motivou a denúncia contra o jornalista, abre aspas. Doutora Vanja, se eu contasse o que ele, o prefeito, conta da senhora, doutora Vanja, eu tinha vergonha de ser a senhora. Ele ri da sua cara, mas ele ri da minha também. Diz que me comprou, doutora. Alguém recebeu pela gente, né? Alguém nos vendeu, doutora. Porque ele disse que comprou a senhora recebeu 1 milhão e eu recebi 200 mil. Mas eu não valho 200 mil e nem a senhora está à venda, doutora Vanja. Agora ele merece ir para a cadeia, para respeitar a autoridade de Vanja Fontinelli, para respeitar o Ministério Público, para respeitar a lei e para respeitar a autoridade, fecho aspas. Então, veja, desembargadora Lígia, não há aqui qualquer imputação de fato criminoso contra a então procuradora. É notável, doutor Jorge, pela mera leitura das falas proferidas, que a intenção do apelante naquele momento era de abordar e desmentir um boato criminoso de que ele mesmo tinha sido vítima. Ainda assim, o juízo da 18ª Vara Criminal de Fortaleza decidiu por bem condenar o apelante a pena de 2 anos, 1 mês e 14 dias de detenção, além do pagamento de 28 dias multa. Essa condenação, excelências, ela representou apenas a cereja do bolo de uma sucessão de equívocos que foram cometidos durante a tramitação dos autos originários. A começar, excelências, pelo fato de que, embora a ação penal intentada pelo parquê fosse condicionada, não se verifica nos autos nenhuma representação sequer oferecida pela vítima nos primeiros 6 meses de instauração do inquérito policial. Além disso, depois da instrução do processo e depois da juntada das alegações finais pelo apelante, o juízo de primeiro grau, excelências, ele intimou a assistente de acusação para apresentar suas próprias alegações finais. Uma vez feito isso, ao invés de o magistrado renovar a vista dos autos para a defesa, para que a defesa se manifestasse quanto à alegação final da assistente, o juízo concluiu os autos e proferiu a sentença condenatória, ou seja, o cerceamento de defesa aqui foi evidente. Entretanto, excelências, para além dessas questões processuais, formais, que certamente conduzem à nulidade do feito, o maior prejuízo sofrido pelo apelante aqui diz respeito, agora sim, ao mérito da acusação. Na interpretação das falas proferidas pelo jornalista. Volto a rebater. Perceba, desembargador Caneiro, doutor Bruno, em nenhum momento durante o seu programa de rádio, o apelante afirmou que a então procuradora havia recebido valores. Pelo contrário, o apelante, através de suas falas, desmentiu um boato criminoso que tinha até ele mesmo como vítima. Quando o jornalista afirma que, abre aspas, alguém deve ter recebido esse dinheiro pela gente, alguém nos vendeu, está cristalina a intenção de lançar dúvida, desmentir, desmascarar o boato que ambos teriam recebido valores a fim de favorecer qualquer político, qualquer pessoa que seja. Desde a primeira vez em que foi ouvido em sede de investigação preliminar, o apelante deixou claro que, na ocasião em que ele proferiu aquelas falas em seu programa de rádio, havia uma fake news, um boato, de que tanto ele quanto a procuradora haviam recebido valores e que a sua intenção ali era de desmentir, desmascarar uma farsa. Desembargadora Lira, o que se vê aqui não é nada mais do que um mero exercício do jornalismo pelo apelante. Não existe ânimos caluniante, excelências. O que temos é apenas o caso de um jornalista que, no exercício do seu ofício de fazer valer a verdade em frente aos boatos, foi evidentemente mal interpretado. E eu falo isso com base na simples leitura das falas do apelante, que já era suficiente para que o juízo de origem absolvesse o jornalista. Entretanto, excelências, a sentença recorrida não apenas condenou o réu, como majorou a sua pena, utilizando-se de bis in idem e ignorando a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Vejam, excelências, que na dosimetria da pena,
o juízo de origem, o juízo da 18ª Vara Criminal, ele valora negativamente a culpabilidade do apelante sob o argumento de que as falas em questão foram proferidas em prejuízo de membro do Ministério Público. Entretanto, vejam que o fato de a vítima ser uma servidora pública já configura a causa de aumento definida no artigo 141, inciso 2 do Código Penal, que foi aplicada ao caso, ou seja, na primeira fase e na terceira fase da dosimetria, eles aumentaram a pena do apelante pelo mesmo motivo, pela mesma razão. Não bastasse isso, foi valorado negativamente também a vetorial das circunstâncias do crime, sob argumento de que o fato foi cometido no desempenho da função jornalística. Ora, esse fundamento se confunde com a majorante da utilização de meio que facilite a divulgação da calúnia, configurando o bis in idem. Por fim, desembargadora Lígia, mas não menos importante, a dosimetria da pena do apelante, ela deixou de descontar a atenuante da confissão espontânea. Como eu havia dito anteriormente, desde o início do feito, desde o início dos atos instrutórios, o apelante nunca negou a autoria das falas imputadas na denúncia. O que ele afirma, isso sim, é que elas não configuram crime. Excelências, na folha 337 dos autos, a sentença condenatória, muito embora tenha expressamente colacionado os trechos da oitiva em que o jornalista confessa a autoria das falas, ou seja, muito embora a sentença tenha utilizado a confissão do réu na condenação, ela deixou de considerar essa confissão espontânea para fins de atenuação da pena, na contramão da jurisprudência pacífica dessa colenda Câmara e do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Bom, por todos esses motivos, Excelência, já finalizando a minha fala, o que se pede é o provimento da apelação para que seja declarada a nulidade do feito, ou subsidiariamente, seja o apelante absolvido ou tenha a sua pena reduzida. Eu agradeço a oportunidade e desejo a todos uma boa noite. Com a palavra, o Ministério Público, pelo mesmo tempo de 15 minutos. Muito obrigado, senhora presidente, pela concessão da palavra. Sei que todos nós estamos cansados, em razão do adiantado da hora, mas eu vou pedir um pouquinho de paciência para me ouvir. A tese principal do apelante é de que esse crime contra a honra não existiu na ausência de dolo, porque o jornalista não teria tido a intenção de ofender, mas apenas de narrar, de compartilhar uma ofensa a qual ele mesmo diz que ter sido vítima também. E não obstante, todos nós sabemos que a partir do momento que nós propalamos, divulgamos uma informação falsa, tida por crime, isso constitui calúnia, independente dos motivos que você assim o faça. Mesmo que você se insira, mesmo que um indivíduo se insira também como vítima nesse contexto, mas divulgou uma ofensa. E aqui nos autos não foi diferente. Uma ofensa gravíssima que a doutora Vanja, procuradora de justiça à época, hoje desembargadora, teve que responder um procedimento junto à Procuradoria-Geral de Justiça, à época ela estava na Procap, por conta de uma ofensa em sua honra. A honra, infelizmente, no nosso Código Penal, é um bem jurídico e não se tem dado tanto valor. Parece que o patrimônio vale mais. Um crime de latrocínio por conta do patrimônio é o maior crime que temos. Agora eu me recordo aqui de uma ofensa praticada contra um deputado chamado Ibsen Pinheiro, que foi presidente da Câmara, hoje é falecido, e perguntaram ao deputado Ibsen Pinheiro quanto é que vale a sua honra, porque depois ficou comprovado que o Ibsen Pinheiro não tinha nada contra ele. Mas ele foi acusado de ter se apropriado de $1 milhão e comprado apartamento e tal, desviado. E perguntaram ao deputado Ibsen Pinheiro quanto
Como é que faz para reparar esse dano, esse prejuízo, depois de comprovada a sua absolvição? Ele disse, olha, não tem preço. Não tem preço. Meus filhos no colégio passaram por vexames, humilhações, tendo como pai, presidente da Câmara, como um ladrão. Realmente, eu não sei nem responder para a senhora jornalista o preço. Então, é impressionante. Há uma exortação bíblica, aliás, várias, Provérbios e tantos outros, que diz que guarda a sua língua do mal e os lábios da falsidade. É um Salmo 34, versículo 13. As Escrituras Sagradas também dizem que a nossa língua é um membro indomável. Está lá na carta de Tiago, né? E nós, seres humanos, governamos tanta coisa, navios, hoje, contemporaneizando aeronaves, temos a capacidade de governar tanta coisa, mas a língua não se governa. A palavra de Deus diz que com a língua nós abençoamos a Deus, mas com a mesma língua nós amaldiçoamos os homens que são feitos semelhança de Deus. Então é terrível, é destruidor, é um membro indomável, é uma fera, se não tiver controle. E Deus nos fez com duas conchas acústicas, dois ouvidos, para ouvirmos mais e só com uma língua amuralhada de dentes para falarmos menos. Por isso, tardio para falar. Olha o provérbio. Olha o escritor sagrado. Prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A doutora Vanja aqui, ela passou por maus momentos com essa situação toda. Por conta de um jornalista imprudente que não soube controlar a sua língua, falou demais. E tem aquele ditado, né? Falar é prata, calar é ouro. Então não é assim que se resolve as coisas, falando o que quer, o que vem na cabeça, como quer, na hora que quer. Não. Teve sim a vítima, a desembargadora, procuradora na época, Vanja Fontinelli, sua honra vilipendiada, conceito que ela tem de si mesmo, através de uma calúnia. Isso é muito sério. Então, entende sim que há os elementos aqui que configura o crime de calúnia. Por outro lado, ouvindo atentamente a fala do ilustre advogado, e por bem concordar nesta ocasião com a parte da dosimetria dele, do bis in idem, né, acerca da culpabilidade, que foi valorado o fato de ser o Ministério Público na primeira fase, e depois lá na terceira foi valorado também o fato de ser a ofensa contra funcionário público, promotor de justiça, assim. Então entende-se que houve um bis in idem aí, de modo que se concordamos com o pleito de diminuição de pena. Infelizmente, me parece que esse delito vai prescrever. Infelizmente. Mas que fique a lição, né? Para guardarmos os nossos lábios, né? Das injúrias, das difamações, das calúnias. Porque o preço é muito caro e a conta chega. Nunca negociemos com o mal. O mal cobra caro demais. Com essas considerações, manifestamos, ratificando parcialmente o parecer já constante dos autos, pelo conhecimento e parcial provimento do apelo. Muito obrigado, Excelência. Obrigada também. E agora, como relator, eu passo a ler minha proposta de emenda. Apelação criminal, penal e processual penal, calúnia. Calúnia majorada, preliminar de extinção da punibilidade por ausência de representação da vítima e nulidade por cesseamento de defesa.
Pedido de absolvição por ausência de dolo específico. Ajuste na dosimetria. Recurso parcialmente provido. Caso em exame. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória pela prática do crime de calúnia previsto no artigo 138 do Código Penal, majorado pelas causas previstas nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 141 do Código Penal, em razão de declarações proferidas pelo réu durante programa radiofônico, imputando à então Procuradora de Justiça a prática de suposto crime de corrupção passiva. 2. Questão em discussão. Análise da validade da representação da vítima, da existência de cesseamento de defesa, da presença de dolo específico na conduta imputada e da correção da dosimetria da pena, com alegação de bis in idem e pedido de reconhecimento da atenuante da confissão. Razões de decidir. A representação da ofendida restou demonstrada de forma inequívoca, sendo desnecessário formalismo excessivo nos termos do artigo 145, parágrafo único do Código Penal e da jurisprudência do STJ. No que se refere à preliminar de nulidade da sentença por cesseamento de defesa, suscitada em razão da apresentação de memoriais pela assistente de acusação após a entrega das alegações finais pela defesa técnica, não se verifica qualquer irregularidade processual, diante da inexistência de prejuízo concreto ao exercício do contraditório. Ademais, a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas durante a instrução criminal, sem qualquer indicativo de que os memoriais apresentados pela assistente tenham interferido no convencimento judicial. Quanto a pleito de absolvição, restou devidamente comprovado nos autos que o apelante, durante a condução de programa radiofônico de ampla audiência, proferiu declarações nas quais insinuou que a ofendida teria recebido de forma indevida vantagem pecuniária, mencionando inclusive valores específicos, como contrapartida pela omissão em promover a responsabilização criminal de determinados agentes públicos. Embora revestido de tom coloquial e retórico, as afirmações sugerem a existência de conluio para acobertamento de ilícito atribuído à então Procuradora de Justiça a prática de fato definido como crime, o que caracteriza em tese a figura típica da calúnia prevista no artigo 138 do Código Penal. No que se refere ao pleito subsidiário de ajuste da dosimetria da pena, na primeira fase, reconheço a existência de bis in idem na valoração negativa das circunstâncias judiciais, da culpabilidade e das circunstâncias do crime, que coincidem com os fundamentos das causas de aumento do artigo 141, 2 e 3 do CP. Na segunda fase, aplica-se a atenuante da confissão nos termos do artigo 65, 3D do Código Penal. Na terceira fase, mostra-se indevida a aplicação cumulativa de frações de 1/3 para cada majorante, adotando a fração única de 1/2, compatível com a quantidade e a gravidade da causa das causas reconhecidas, fixando ao final a pena definitiva de 10 meses e 9 dias de detenção, além do pagamento de 15 dias multa. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para redimensionar a pena. Esse é o meu voto. Como vota a desembargadora Lira? Excelência, eu vou pedir vista dos autos. Vista concedida à desembargadora Lira.
Esse é o último processo a ser julgado com sustentação oral. Quantos processos foram julgados nesta sessão? 123. Larissa, aqui faltou algum que era da desembargadora Lira, que faltou proclamá-lo, não foi? Proclamou o resultado, a advogada não compareceu, né? Ai, proclama o resultado. 37, né? Ai, proclama o resultado não, porque a desembargadora pediu isso. Algo mais? Nada? Então, pronto, dou por encerrada a sessão. Boa tarde, boa noite a todos, né? Boa semana.